Você que tem e trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 35 ao versículo de número 39. O tema da mensagem hoje: agimos para vencer. Amém? Quem tem agido aí, levanta a mão. Se não agir, irmão, não sai nada. Qualquer área da nossa vida, tanto na igreja como fora da igreja, se não tiver essa palavra, agir, não acontece nada. Não adianta eu e você olhar para uma situação e ficar só olhando para ela. Temos que agir. Então diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avalutado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Primeiro agir para mim e para você, fazermos a vontade de Deus. Agora vem a recompensa de quem faz a vontade de Deus. Possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo. Nós vencemos mais um ano, estamos iniciando mais um ano. Aqui vai confirmar esta palavra. Um pouquinho de tempo. Cada ano que nós vencemos, nós nos aproximamos mais do Senhor. E mais perto Ele está ao nosso encontro para nos arrebatar. E o que há de vir, virá. E não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, se você parar, irmão, por isso que eu falei, temos que agir. Quem parar, olha a resposta de Deus: a minha alma não tem prazer nele. Quem deu essa resposta foi o próprio Deus. Então temos que agir. Agir o quê? Pela fé. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Amém? Você crê nisso? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmão, nós acabamos de ler aqui 4 versículos que traz para mim e para você uma confirmação que Jesus voltará, que Jesus vai dar a mim e a você as promessas, que o justo, ele vive pela fé. 4, e o que recuar, a alma do Senhor não tem prazer.
Então vamos agora para nós entendermos. O que está acontecendo na igreja de Cristo? Quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou falando em denominação. Eu estou falando de todos os homens e mulheres que aceitaram o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Esta é a igreja que eu estou me referindo. Mas o que me chama a atenção, por gentileza, coloca para mim no penúltimo versículo que fala da perdição, se eu não estiver enganado aí. Muitos estão se retirando do lugar santo para a perdição. Só na virada do ano, multidões foram ceifadas. E muitos que estão dentro da igreja estão se retirando para a perdição. Então, o que eu quero falar para mim e para você, que estamos iniciando, estamos apenas no 3º dia do ano novo. 3 atitudes para não recuarmos. Eu quero que você saia daqui hoje com essas 3 coisas, para eu e você não recuarmos. Porque quem recua, recua para a perdição. Então vamos lá. Primeira atitude: confiar em Deus. Esta é a primeira atitude que temos que ter na nossa vida. O pastor Júnior pregou aqui domingo. Ele falou: primeiro é Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Então, para eu e você começarmos a agir no começo deste ano, primeiro temos que confiar em Deus. E mediante tudo que estamos passando, enfrentando, primeira coisa, confiar. Então vamos pegar um exemplo aqui de quem confiou. Daniel, capítulo 6, versículo de número 23. Diz assim, quando põe ali, muitos recuam porque lança a sua fé no lugar errado. Irmãos, tantas pessoas têm uma fé sincera, mas estão lançando ela no lugar errado. Mas quando nós lançamos a nossa fé no lugar certo, Deus age. Então vamos lá. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Por que Daniel foi lançado na cova? Você sabe por que Daniel foi lançado na cova? Porque as pessoas que estavam ao redor dele depositaram, preste atenção, depositaram a sua fé na pessoa errada. Mas no meio daquela multidão, Daniel depositou a confiança num Deus poderoso que vive e reina para todo sempre. E qual foi o decreto? Todo aquele que não adorar o rei será lançado na cova. Só que aqui houve um conflito, porque o rei era amigo de Daniel,
E Deus, preste atenção, Deus não deixou aquele homem ter sossego durante a noite inteira. Por quê? O seu melhor amigo foi lançado na cova por causa de um decreto que saiu da sua boca. Só que Daniel era diferente. Eu, Daniel, só dobro o meu joelho e se curvo somente diante o Todo-Poderoso. Podem me lançar na cova, que eu não vou negar a minha fé. O que acontece hoje? Na igreja do século 21, muitos estão negando a sua fé em troco de pratos de lentilhas. Podemos citar aqui dentro de um prato de lentilhas várias coisas. Pessoas estão trocando o seu ministério por posições. Pessoas que foram chamados por Deus estão se vendendo. Mas aqueles que são como Daniel, homens e mulheres de fé, não se vendem. Daniel preferiu ir para a cova dos leões, mas não traiu a confiança que ele tinha em Deus. Pegaram Daniel. Daniel era jovem, cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de perspectiva, cheio de projeto, cheio de vida. Foram lançados na cova dos leões. Eu pergunto para você, os leões ficaram vários dias sem comer por causa desse decreto. Porque todos que seriam lançados na cova ia se tornar o quê? Uma carnificina. Mas quando Daniel foi lançado, o anjo do Senhor já estava assentado no trono, de perna cruzada, os leões com as patas cruzadas, e Daniel sentado, olhando para os leões famintos. Quais são os leões hoje? Famintos, que querem acabar comigo, com você. Satanás e os seus demônios querem acabar comigo e com você. E a Bíblia refere ele como leão feroz, rugindo, querendo nos tragar. E o rei contou as horas no dedo para amanhecer. E lá onde Daniel foi lançado para ver o resultado do seu decreto. Vamos imaginar o rei levantando. Eu estou desanimado. Ele chega e fala assim: Daniel, Daniel, Daniel. Daniel responde falando: ó rei, não se preocupe, porque o meu Deus fechou a boca dos leões, para que todos saibam que Ele é Deus. Deus vai fechar a boca dos leões a seu respeito, para eles saberem que você tem um Deus poderoso. Todos tiveram
que dobrar o seu joelho diante o Todo-Poderoso. Segundo, Daniel alcançou vitória porque crer em Deus. Só vamos alcançar vitória, irmãos, se nós cremos em Deus. Como eu falei aqui no ano passado numa mensagem, tem pelejas que eu e você resolvemos, mas tem pelejas que só cabe a Deus resolver. E queremos resolver as pelejas de Deus, irmão. Aqui, Daniel se manteve firme, alcançou a sua vitória. Só vamos alcançar a nossa vitória se agirmos e confiarmos. Deposite sua fé em Deus. Confie nele. Segunda atitude. Atitude de ser perseverante e ter paciência. Daniel 6:20. E chegando-se à cova, clamou por Daniel. Quem clamou por Daniel? Quem clamou por Daniel, irmão? Olha como é que estava a sua voz. Com voz triste. Porque ele não podia voltar atrás. E disse o rei a Daniel: Daniel, olha o reconhecimento. Será que as pessoas, quando olham para mim, para você, vê o que esse rei viu em Daniel? Ou as pessoas olham para mim, para você e falam assim: ser crente como ele? Ser crente como ela? Olha o que o rei falou. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te dos leões? Olha a pergunta que ele fez para ele, irmão. Versículo 21, para completar isso aí. Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Leões estão no plural. Continuidade do finalzinho do versículo ali, ó. Porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que exemplo de homem. Contra o rei, não cometeu delito nenhum. Contra Deus, ainda mais, não cometeu delito nenhum. Era vários leões. E Deus fechou a boca de todos. Se eu não tiver enganado, quando tiraram Daniel da cova, e aqueles que induziram o rei mandar ele para lá,
Assim que eles abriram a porta da cova, os leões devoraram todos de uma só vez. Os leões não esperaram nem cair no chão. É assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida neste ano de 2025. Os leões vão ter que ficar com a boca fechada para ver a sua vitória. Aleluias! Mas precisamos perseverar, ter paciência. Persevera para alcançar a promessa. Daniel perseverou e alcançou a promessa. Daniel servia, buscava continuamente a Deus. Muitos começam a buscar a Deus, mas recuam e desistem no meio do caminho. Escreve o que eu estou te falando aqui. Primeira mensagem que eu estou pregando no ano 2025. Se Deus permitir, cada um de nós chegarmos até o final de 2025, eu quero te lembrar esta palavra aqui. Muitos começaram, mas no meio do caminho desistiram. Se Ele permitir, nós vencermos mais este ano, você vai falar comigo. Irmão, aquele irmão começou com a gente, ele estava lá na primeira mensagem do ano, e não está aqui no encerramento do ano. É o que aconteceu com o povo de Deus, irmão. Muitos saíram do Egito, mas no meio do caminho, muitos ficaram. Desistiram. Temos que lutar pela libertação até que se torne realidade. Sabe por que tem muito cristão recuando? Porque ele acha que foi batizado nas águas, acabou os problemas. Todos os dias precisamos ser libertos. Pastor, missionário, obreiro, diácono, levitas, músicos, quem quer que seja, todos nós precisamos ser libertos. O pastor contou aqui, na virada do ano, uma mulher de círculo de oração, orava para todo mundo, mas cometeu suicídio. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa em orar para tantas pessoas e não oramos para nós. Quando nós não oramos para nós se tornamos presa fácil. A nossa mente fica vazia, por quê? Você se preocupa com tantas pessoas e não ora para você mesmo. Mas tem um leão ao nosso derredor, procurando uma brechinha para ele agir. Terceira e última atitude para agir: não recue da luta. Te dou um exemplo para você entender melhor. Quando dois competidores vai disputar um cinturão, primeiro eles vão no local da luta, se apresenta a multidão, e daqui 3 ou 4 meses vai ser a luta, foi marcada a data da luta.
Então, dentro desses 4 meses, há uma preparação, há uma disciplina, há uma alimentação apropriada para ele aguentar e suportar a luta com seu adversário. Não é diferente comigo e com você. Satanás não luta mais contra Deus, ele luta contra mim e você. E como vencemos ele? Com jejum, com oração, com palavra. Todos os dias estamos no ringue espiritual contra um adversário que não vemos, mas discernimos o seu agir. Eu pergunto para você e para mim, vencemos um adversário que não vemos de qualquer jeito? Se entra numa luta de qualquer jeito? Hein? Não. Tem que haver uma preparação. E o Espírito Santo está perguntando para mim e para você, estamos nos preparando? Terceira atitude, não recue da luta. Hebreus, nós já lemos o 38 e 39, não vamos ler de novo, para a gente ganhar tempo aqui. Deus não tem prazer na alma dos que recuam. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou. Irmão, isso aqui que é a diferença. Sabe por que eu e você não temos vitória ainda? Maiores? Porque deixamos de fazer o que ele fez ali. Ó. Eu estou encaixado nisso que eu estou falando. Eu quero ser o primeiro. Daniel entrou em sua casa. Orar havia no seu quarto. Janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Sabe o que acontece aqui? Nós só dobramos o joelho quando a luta chega. Daniel fazia o contrário. Antes que a luta vinha, o seu joelho já estava dobrado 3 vezes ao dia. Eu pergunto para mim, para você, e eu quero ser o primeiro. Quantas vezes nesses 3 dias do ano, o nosso joelho já se dobrou? Hein? É uma hora de eu e você pensarmos. E queremos vitória. Queremos promessa. Mas temos que agir. Se não agir, não acontece. Ele já orava antes da luta vir. Quando a luta veio, ele já tinha o quê? Crédito, saldo suficiente, porque 3 vezes ao dia, essa honra e louvor a Deus. O diabo quer que você recue. O diabo quer que você desiste. O decreto não fez Daniel recuar. Quando sai alguma coisa aí na mídia, os primeiros que têm medo são os cristãos. É mentira que eu estou falando? Põe um negócio na rede social. Já começa um montão de crente bater joelho no joelho. Irmão,
última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem deu na vida de Daniel foi Deus. Podem assinar o decreto, mas só vai entrar em vigor se Deus aprovar. Seja por bem ou por mal, tem que ter a assinatura final de Deus. Você está lutando ou desistindo? Não recue. Seu milagre está chegando. Conclusão. Somos do time dos que não recuam. Eu pertenço à melhor seleção de todos os séculos que você já ouviu falar. Sabe quem é o técnico desta seleção? O eu sou. Sabe quem é o auxiliar do eu sou? Rei dos reis, Senhor dos senhores. E mais, sabe quem auxilia os dois? O Espírito Santo, que anda, percorre os 4 cantos da terra em busca de adoradores. Foi ele que foi ao sepulcro ao 3º dia e ressuscitou o nosso Salvador, que reina e vive e faz presente aqui hoje. Você não veio aqui para ver o homem, você veio aqui para ver o Rei dos reis, Senhor do Senhor, aquele que virá para te buscar e você vai morar no céu. Somos do time daquele que vive para sempre. Não desista do seu casamento, da sua família, dos seus sonhos, do seu ministério. Quantos estão desistindo? Vou fazer 24 anos de casado. Muitas vezes eu e a Alessandra já tivemos vários conflitos, de chegar a um ponto até separar. Mas o Senhor, quando está na frente, ainda que o barco esteja a ponto de naufragar, mas se ele estiver na polpa do barco, ele refaz a aliança, ele restaura o casamento, ele restaura a família, ele restaura sonho, ele restaura ministério, porque ele é fiel. Não recue. A nossa vitória está chegando. No nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Encerro aqui com Romanos 8:37. Esse versículo aqui, ó, eu vou pegar ele e vou levar até aonde o Senhor permitiu viver esse ano. Já comecei o ano com esta frase, com esses versículos. Deus me deu uma benção. Aí minha mãe hoje foi lá assim:
Você tirou 2 dias para descansar do seu serviço, está aqui trabalhando. Aí eu falei, se não agir, não saio. Se um não tiver atitude, não sai. Não adianta Deus te dar a sua bênção e você não agir. Todo dia você passa perto dela. Ai, Deus me deu, mas você não age. Temos que agir para que a glória de Deus se manifeste em nós e os ímpios, os leões, possam ver. Como eles conseguiram? É Deus. Como você conseguiu? É Deus. Porque esta palavra vai se cumprir em nós. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. O Yeshua, Halamashia, o Cristo desejado de todas as nações. Este é o ano do sucesso. Este é o ano que muitos verão a glória de Deus sobre nós, sobre a igreja, sobre o ministério. Muitos virão e verão com seus próprios olhos o mover de Deus. Porque quem nos amou primeiro foi Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que Jesus se ofereceu como sacrifício para eu e você voltarmos para Deus. Amém? Deixo essa mensagem para mim e para você. O segredo é agir. Agir com fé. Porque o justo vive pela fé. Qual foi o seu projeto da virada do ano? Eu estou desfrutando do meu projeto de 2023 para 2024. Está aqui, ó, nas minhas mãos, bolhas e calos do meu projeto que Deus ouviu e nos deu a vitória. Então eu tenho que agir. As coisas não vão ficar prontas vindo do céu. O que vem do céu é o quê? Força no Espírito Santo com saúde. Lute! Não desista! Não recue! Não pare! Vá até o final! Mesmo que você ainda esteja agarrado às cordas do ringue para te manter de pé. Mas quando você não tiver mais força, o Espírito Santo virá dos 4 cantos da terra. Vai vir como um vento impetuoso. Vai se apoderar de ti. E você vai se tornar mais que vencedor. Você já parou para pensar, irmão? Tem gente que luta para ganhar uma partida. Nós somos mais do que vencedores. Nós estamos acima de quem vence uma partida. Porque tudo que eu e você precisamos já foi vencido. Então fica de pé. Vamos começar a agir juntos? Será que eu e você podemos sair daqui hoje agindo e aprendendo com o nosso irmão Daniel que o sucesso dele foi a oração. Ele não se vendeu. Não se venda. Muitas propostas vai chegar para você, mas não se venda. Porque quem te faz a proposta melhor é o Senhor. Sempre que você receber uma proposta, pergunta se é Deus que está na frente. Não se venda.
Esaú se vendeu e viu seu irmão deslanchar. A bênção era para quem? Para Jacó? Não. Para quem que era? Esaú. Às vezes a bênção está na sua mão, você está dando para o seu irmão. Você está dando para uma pessoa que não quer nada com Deus. Só que Deus mudou a história. Deus levantou. De Jacó ele se tornou Israel. E foi um grande homem. Porque Deus também muda a vida de um homem quando ele quer. A vida de uma mulher quando ela quer. E sabe o que está acontecendo? Esta geração que está sobre a terra não quer ser mudada. Sabe quantas pessoas tinha em Cabo Frio? 2.600.000 pessoas. Eu pergunto para você aqui uma coisa. Mais do que a metade daquela população já esteve dentro da igreja. Mas recuaram. Por que recuaram? Porque receberam os pratos de lentilhas que enchem os olhos. Amém? Vai chegar para você prato de lentilha, mas não deixa ele encher os seus olhos, porque o Senhor tem galardões para te dar. Deus não tem prato de lentilha, Ele tem galardões. É muito mais do que um prato de lentilha. Galardões, coroa da vida eterna. Vida eterna, é isto que Deus quer para você. Que você está enfrentando nesse terceiro dia. O que você trouxe de 2024 para 2025, que você não conseguiu a vitória. Se você crê na palavra que foi pregada, não que eu falei, na palavra que você leu ali no monitor, ali que você tem que dar ouvido, não o que eu falei, o que você leu, é a palavra que você leu ali no monitor. Se você crê, e mediante o que você está passando, eu gostaria de convidar você a vir à frente do altar.